Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje iremos tratar sobre choque hipovolêmico e parada cardiorrespiratória. Isso mesmo pessoal, o MC Kevin, após cair do prédio no Rio de Janeiro, ele sofreu também, além daquelas lesões que vocês já viram aqui em nosso canal, ele sofreu também uma condição que chamam de choque hipovolêmico. E logo depois, ao ir para o hospital e no hospital, ele sofreu 3 paradas cardiorrespiratórias. Neste vídeo você vai ver a repercussão que essas lesões e o choque hipovolêmico e a parada cardiorrespiratória ocasionou para o desfecho, para a morte do MC Kevin, tá bom pessoal? Então, se você tiver interesse em ver esse assunto, fique até o final deste vídeo, que iremos abordar a questão anatômica e a questão fisiológica do aparelho circulatório, tá bom? Então, para você que ainda não me conhece, meu nome é Heberto Araújo, eu sou fisioterapeuta esportivo e neurofuncional. E você é muito bem-vindo aqui na PhysioRunner Brasil. Pessoal, é importante saber que nós não iremos falar da pessoa do MC Kevin, tá? O que ele fez ou deixou de fazer. O que iremos analisar aqui é só em relação ao acidente, tá bom pessoal? Então vamos lá. Esse vídeo aqui que eu vou passar agora para vocês mostra a esposa dele comentando com o Cabrini sobre como foi até a chegada do MC Kevin e ela ter recebido aí a notícia que ele veio a óbito. Ouçam. E chegou um outro médico, olha, o Kevin teve 3 paradas cardíacas. Eu imaginei que ele ia falar, e voltou, e agora tá melhor. Ele só falou assim, ele teve 3 paradas cardíacas e não existiu. Aí chegou um outro médico, olha, mais uma vez? Teve 3 paradas cardíacas. Eu imaginei que ele ia falar, e voltou, e agora tá melhor. Ele só falou assim, ele teve 3 paradas cardíacas e não existiu. Então pessoal, agora vamos entender um pouco sobre o nosso aparelho circulatório. Vamos conhecer um pouco do nosso corpo, um pouco do nosso coração, para sabermos e conhecermos e entendermos o que é o choque hipovolêmico e o que repercutiu numa parada cardiorrespiratória. Vocês precisam ver primeiro essa parte teórica para depois ir lá para a prática, ou seja, entender o que realmente aconteceu com o MC Kevin e ver que a gravidade dele era um caso praticamente irreversível, tá bom? Então vamos lá pessoal, para quem não sabe, o nosso corpo ele possui aproximadamente 5 litros de sangue, exatamente, circula em todo o nosso corpo 5 litros de sangue, tá bom? E para isso existe uma circulação, que chamamos de pequena circulação e grande circulação. A pequena circulação é aquela que vai do coração ao pulmão e do pulmão ao coração. E a grande circulação é aquela que vai do coração para todo o nosso corpo. Mas por que existem essas duas circulações? Vamos lá. O nosso corpo ele possui inúmeras células, isso aí todos nós já sabemos, tá? Só que essas células precisam, para sobreviver, elas precisam de oxigênio e de nutrientes, tá bom? Essa imagem, como ela está ilustrando duas cores, ela facilita o nosso entendimento. Vamos lá. Sempre que vocês virem nos livros de anatomia ou no livro de ciência, para quem ainda estuda essa questão de ciência no ensino primário, tudo que vocês virem em relação ao nosso corpo que for azul é um sangue sem oxigênio. Ou seja, ele está indo para o coração, para ir para o pulmão, para ser oxigenado lá no nosso pulmão e voltar para o coração para depois ir para todo o nosso corpo, tá? Então, quando ele vem para o coração azul, da cor azul, que ele chega no nosso coração, que vai passar para ir para o nosso pulmão, que volta, ele vai ficar na cor vermelho, que vai significar sangue oxigenado, tá bom? Ou seja, quando ele estiver totalmente oxigenado, ele vai fazer esse caminho todinho do nosso corpo para oxigenar e levar os nutrientes necessários para as nossas células. É importante saber que um principal órgão que sofre com essa falta de oxigênio está aqui, pessoal. O nosso cérebro, tá bom? O nosso cérebro ele consome aproximadamente 20% de todo o oxigênio aí circulante em nosso corpo. Com isso, aí vocês vão entender. Com isso, o choque hipovolêmico já causa grandes danos a nível
cerebral. Exatamente, pessoal. Além disso, deixa eu aproveitar aqui essa imagem que está aqui, que está aparecendo o fígado. Tá vendo o fígado aqui? Tá? Algumas pessoas me pediram para fazer o vídeo sobre Henry, sobre aquele menino Henry que sofreu aproximadamente ali 23 lesões. O fígado dele foi o órgão principal que levou à morte, ou seja, estava totalmente dilacerado esse fígado dessa criança, tá, pessoal? E o fígado foi o que realmente causou a morte aí da criança. Eu vou criar aí futuramente um vídeo sobre isso, já que vocês pediram tanto, falando sobre que eu tava falando mais do MC Kevin e queriam ouvir sobre o Henry. Então eu irei fazer o vídeo sobre o menino Henry, tá bom? Não se preocupem com isso. Então vamos lá, pessoal, continuando. É importante que, já que abordamos a questão da grande circulação e da pequena circulação, espero que essa questão foi sanada e entendida por vocês. Mas além disso, eu quero buscar a questão do nosso pulmão. Agora aumentando danos lá no sistema pulmonar. Como eu falei, o sangue que está aqui no pulmão, no nosso coração, que precisa ir para o pulmão para ser oxigenado, ele precisa passar por esses caninhos aqui, ó, pessoal, tá vendo? Azul e vermelho. Esses caninhos aqui vão levar o sangue que não está com oxigênio para o coração e o sangue oxigenado para o coração, para que ele possa ser distribuído. Mas existe uma coisa nessas bolinhas aqui, que elas são chamadas de alvéolos, tá? Todos nós possuímos inúmeras bolinhas dessas, que são os alvéolos. Os alvéolos é onde acontece, onde o oxigênio, quando você respira, o oxigênio vai para lá, tá? Vai direto para o alvéolo. O alvéolo, acontece uma coisa que é a troca entre o gás carbônico, que está na veia azul, gás carbônico, que vai passar para o alvéolo, que depois vai trocar com o oxigênio que está dentro do alvéolo, que vai para a outra veia aqui, ó, essa veiazinha aqui, ó, esse vaso que vai ficar vermelho. E esse vaso vai voltar para o coração, tá bom? Que é chamado por veias pulmonares. Isso vamos ver um pouco mais lá na frente, quando estivermos analisando a estrutura do coração. Eu quero que vocês entendam essa parte, que aqui nos alvéolos é que ocorre a oxigenação do sangue para voltar para o coração, para ir para todo o nosso corpo, tá bom? Então vamos lá, vamos adiantar. Essa parte eu expliquei bem no vídeo anterior sobre a questão respiratória do MC Kevin. Então, pessoal, eu quero que vocês observem agora nessa imagem aqui. Eu vou dizer uma coisa muito curiosa aqui para vocês. Se vocês são estudantes ainda no início aí da graduação da área de saúde, gravem bem isso, tá? Pode ser que seja perguntado por vocês. Toda artéria, ela é rica em oxigênio? Então, agora vamos ver. Aqui, essa imagem aqui representa o nosso coração como ele tivesse aberto, tá? Para que vocês possam observar o nosso coração por dentro. Ele é exatamente assim. Essa veia, ou melhor, essa artéria aqui, ó, essa artéria é chamada de artéria aorta, tá? Artéria aorta, exatamente isso. Muitas pessoas chamam artéria aorta, não, é artéria aorta. Esse é o nome da artéria, tá? Aqui, ó, essa aqui é a artéria pulmonar. Gravem essa artéria pulmonar aqui. E essas aqui são as veias pulmonares, tá bom? Essas são as veias pulmonares. Essa aqui é a veia cava superior e a veia cava inferior. O nosso coração, ele também possui 4 câmaras, tá? Que chamamos de átrio direito, que é essa câmara, em ventrículo direito, que é essa câmara, átrio esquerdo, que já é essa câmara, e ventrículo esquerdo, que é esta câmara. Eu quero que vocês observem, o pessoal da área de saúde, que vocês passem a notar a partir de hoje, que o ventrículo direito, ele é menos espesso do que o ventrículo esquerdo. Por que será? Digo já a vocês. Vamos lá. O sangue ele vai chegar no nosso coração depois de trabalhar aí, depois de distribuir o seu oxigênio e os seus nutrientes, ele vai chegar no nosso coração através da veia cava superior e veia cava inferior, onde ele vai cair no átrio direito. Do átrio direito ele vai passar para o ventrículo direito. Do ventrículo direito ele vai para a artéria pulmonar. Aí a artéria pulmonar distribui para os pulmões, para o pulmão esquerdo e para o pulmão direito. Aonde vai acontecer a hematose, que vocês já sabem muito bem o que é hematose. O que é? É a troca de gás carbônico por oxigênio. Muito bem, anota aí, hein? Aí acontece a hematose e vai voltar para o coração. Aí ele vai voltar pelas artérias? Não, ele vai voltar pela veia pulmonar. Isso mesmo, pessoal, veia pulmonar, tá?
Deixa eu só concluir que eu vou falar uma curiosidade aqui. Vai pela veia pulmonar, vai cair no átrio esquerdo, do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo, que do ventrículo esquerdo vai para a artéria aorta e vai ser distribuído aí por todo o nosso organismo, o sangue rico em oxigênio e totalmente cheio de nutrientes aí para manter o nosso corpo vivo, tá bom? Como eu disse, a curiosidade é o seguinte: as artérias, normalmente, elas são ricas em oxigênios e elas pulsam, não é verdade? Então, se vocês observaram, eu falei que o sangue pobre em oxigênio vai para a artéria pulmonar. E isso fica, como é que eu posso dizer, gera dúvida. Pô, como é que vai se as artérias são com sangue rico em oxigênio, como é que vai para a artéria pulmonar pobre em oxigênio? Exatamente, pessoal. Aqui no nosso coração as coisas mudam, ou seja, a artéria pulmonar ela fica pobre em oxigênio e quem fica rico em oxigênio são as veias pulmonares. Impressionante isso, né, pessoal? Então, era essa explanação que eu queria falar para vocês. Eu não vou adentrar aqui sobre a questão dos nodos, sobre a questão dos Purkinjes, tá? Porque não vai caber aqui, vai embolar muito a mente de muitas pessoas, tá bem? Mas vamos continuar aqui a nossa questão da nossa análise do nosso coração. Então tá aqui, pessoal, mais uma vez aqui, mais claro para vocês. Quem quiser, ó, bate uma foto aí, já copia no caderno para ficar gravado e entender e marcar esses nomes aí, né, para gravar para as aulas, tá bom? Então vamos lá, átrio direito, ventrículo direito, tá? Existe uma válvula que eu esqueci de comentar para vocês, é a válvula tricúspide, tá? Que é ela que vai fazer a abertura e o fechamento ali, ó, para a passagem do sangue. Válvula tricúspide. E a outra válvula que fica aqui do lado esquerdo é chamada de válvula mitral, tá bom? Enfim, pessoal, vai acontecer essa passagem do átrio direito para o ventrículo, que vai para a artéria pulmonar, que vai para os pulmões, depois volta pelas veias pulmonares, cai no átrio à esquerda, depois ventrículo esquerda e aorta, tá bom? Então essa é a imagem aí do nosso coração. Lembrando, em breve eu estarei aqui disponibilizando as nossas aulas sobre anatomia, onde iremos abordar anatomia, fisiologia, neuroanatomia e neuropatologia, tá bom, pessoal? Então vamos conhecer agora os sinais que o choque hemorrágico ele apresenta ali no paciente. O paciente ele vai ficar com a boca cianótica ou boca roxa, ele vai apresentar os dedos roxos e também a pele fria, tá bom? Roxo é cianótico. E também a pele fria, vai apresentar ali uma respiração rápida e bem superficial, vai apresentar também a hipotensão, ou seja, uma queda na pressão ou pressão baixa, também vai apresentar uma inconsciência, o paciente ele vai estar inconsciente, tá bem? E em consequência a tudo isso, ele vai apresentar também um pulso bem débil, ou seja, um pulso fraco, quase imperceptível, apesar de que o coração ele está tentando bombear ali o máximo de sangue possível, ou seja, ele vai ter um coração rápido ou taquicárdico, mas o paciente terá um pulso fraco, tá bom, pessoal? Além de tudo isso, depois que o paciente apresenta todos esses sinais, caso ele não for corrigido, o paciente vem a óbito por falência dos órgãos, tá? Falência total dos órgãos. Mas você me diz, mas o choque hipovolêmico, como é que ele pode ser tratado? Então, pessoal, ele tem que ser reconhecido rapidamente e tem que ser tratado rapidamente com reposição de eletrólitos ou com reposição de concentrados, ou seja, de sangue. O paciente precisa receber sangue devido à quantidade de sangue que foi perdida. Mas existem condições de choque hemorrágico, ou seja, que é a hemorragia interna, que não se detecta facilmente. O paciente ele pode apresentar esses sinais de choque, só que para saber se realmente é um choque hemorrágico, tem que fazer um exame específico. A não ser que o paciente esteja sangrando realmente ali, aí você já tem a ideia que é um choque hemorrágico. Com isso, a evolução, antes de entrar na morte propriamente dita, o paciente ele vem apresentar uma condição que chamamos de parada cardiorrespiratória. E é isso que vamos ver agora. Quero que vocês prestem bastante atenção, que vocês vão ver o desenrolar da situação, vão imaginar o desenrolar da situação e como acontece no ambiente pré-hospitalar, ou seja, dentro da ambulância, e no ambiente
hospitalar, ou seja, dentro do hospital, tá bom? Isso aí, a maioria dos pacientes que sofrem uma parada cardiorrespiratória, eles vão seguir essas etapas que eu vou passar aqui para vocês. Mas vamos lá, o que é a parada cardiorrespiratória? A parada cardiorrespiratória, que o MC Kevin sofreu 3, ela significa dizer que o coração parou de bater e ele parou de respirar. Por que eu digo isso? Pois existe também a parada respiratória, onde você para de respirar, mas o seu coração ainda continua batendo. E algum tempo depois é que ele vem parar também, tá bom? Então, durante o processo de parada cardiorrespiratória, a equipe médica toma uma conduta, aciona um protocolo chamamos de RCP, o reanimação cardiopulmonar. Ela existe a reanimação a nível básico e a nível avançado. O paciente ele precisa que estiver em RCP, ele passa pelo procedimento básico e pelo procedimento avançado. Vou explicar para vocês a questão do procedimento avançado para que vocês possam entender, tá bom? Então, o paciente ele vai ser reanimado através de compressões torácicas, ou seja, que o pessoal chama comumente como massagem cardíaca, e vai ser intubado. Mas vamos lá para o passo a passo. Dentro da ambulância, o paciente sofreu a parada cardíaca, por exemplo, o MC Kevin sofre a parada cardíaca, a equipe detecta, realiza as punções, que são as punções venosas periféricas e as punções venosas centrais. A punção venosa central, ela envolve a subclávia ou a veia jugular, tá bom? Esse central é enfermeiro, o periférico, técnicos ou enfermeiros que realizam esses procedimentos. Mas existem técnicos habilidosos que realizam aí o acesso venoso central. Aí não pode, mas existe, tá bom, pessoal? E dê graças a Deus aí, porque existe algumas equipes que não conseguem pegar o central e a equipe de enfermagem vai lá e resolve. Então, eu quero que vocês entendam, só pela essa imagem aqui do acesso venoso central, a necessidade de conhecer o sistema circulatório. Exatamente, para que vocês possam localizar onde está ali a subclávia, onde é que está ali a jugular, para que sejam acessadas de formas mais rápidas, tá bom? Pela equipe que precisa fazer esses procedimentos. Durante todo esse processo ainda está acontecendo aí o processo de reanimação, ou seja, a equipe está lá comprimindo o tórax do paciente, o paciente pode estar sendo ventilado pelo ambu, que vocês vão ver já já. O médico ele vai realizar a intubação orotraqueal do paciente, que é colocar esse tubo aí, para que o paciente possa ter as vias aéreas protegidas e os pulmões serem ventilados diretamente ali através do equipamento que eu falei agora há pouco, chamado de ambu. É esse aparelho aí, ó, pessoal, que se acopla no tubo, tá? E é só a equipe apertar ele ali que os pulmões vão expandir e o corpo vai relaxar. Expandir e relaxar. Isso aí vai fazer com que haja ventilação dos pulmões e haja a questão da troca gasosa e o oxigênio circule por todo o corpo, como eu já expliquei para vocês. Então, pessoal, durante todo esse procedimento, a equipe ainda está realizando aí a reanimação cardiopulmonar até que o paciente volte de forma espontânea a ter o pulso. Caso ele não volte, o médico vai verificar qual é o tipo de ritmo que aquele paciente está, ou seja, o ritmo cardíaco, tá? Para que seja administrado o choque. O choque ele pode ser administrado tanto pelo DEA, que é esse aparelho aqui, ou pelo cardioversor, que é esse aparelho aqui. O cardioversor ele é utilizado pelos médicos, ele possui esse visor aqui, ó, para que os médicos possam analisar o ritmo cardíaco daquele paciente. Já o DEA não, ele é totalmente automático, não precisa verificar ritmo de forma nenhuma, tá? Só colocar essas duas barras aqui no paciente, ó. Então, o que é que acontece? Existem dois ritmos que são chocáveis, o FV e o TV, tá? O FV significa fibrilação ventricular e o TV é taquicardia ventricular sem pulso. São os dois ritmos que são chocáveis, tá bom? Então, colocou esses aparelhos, o cardioversor, o médico verificou lá que tem um desses dois ritmos, ele dá o choque, aplicou o choque ali, o coração vai ficar um pouco desorientado para depois voltar aos seus normais. Caso o DEA localiza, identifiquei aqui que é um FV ou TV, pronto. Aí ele vai dizer assim, choque indicado, aí aperte o botãozinho vermelho, por exemplo, esse aqui vai ficar piscando, o coração vai ficar piscando. Você vai lá, pede para todo mundo se afastar. Pessoal, pelo amor de Deus, pede para todo mundo se afastar e aperta aí o botão vermelho que essa máquina vai dar um choque no paciente para que aquele coração volte ao ritmo normal, tá bom? Depois de todo esse procedimento, o paciente foi chocado, voltou,
o paciente já está entubado, já está com as medicações, já está com a via aérea avançada, que seria pelo tubo. A equipe chega e instala o ventilador mecânico. Aí vem a participação da equipe da fisioterapia, que tanto ela pode estar envolvida em todo o processo da emergência, ou seja, durante o processo de reanimação cardiopulmonar, até o paciente chegar no ventilador mecânico, que é essa máquina aqui que tanto se fala aqui durante a pandemia, que essa máquina hoje vale ouro, tá? Que é o ventilador mecânico ou respirador, o qual o paciente é acoplado para poder viver, aí poder ter os seus pulmões assistidos através desse ventilador mecânico. Tanto ele pode fazer a própria respiração pelo paciente, esse ventilador ele vai comandar isso aí, vai dizer, ó, respira agora, solta o ar, respira agora, solta o ar. Ou o paciente vai dizer, manda ar para mim, a máquina vai, opa, tome ar, aí tá bom, manda ar para mim, a máquina vai lá e toma ar, entendeu, pessoal? É assim que funciona. Basicamente é assim que funciona o ventilador mecânico. Espero que vocês tenham entendido. Então, infelizmente, o MC Kevin não chegou nessa etapa. Tá? Ele faleceu ali depois da terceira tentativa de reanimação cardiopulmonar. Então, pessoal, esse foi o histórico sobre os últimos momentos aí do MC Kevin, da queda, a questão do choque hipovolêmico, passando pelas paradas cardiorrespiratórias. Espero que eu tenha conseguido explicar esse assunto, que é um assunto também denso, bem complexo, cheio de detalhes para cada um de vocês. Então, pessoal, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!